Graças ao Lula, o pobre pôde comprar sua geladeira dos sonhos, televisão e celular. Graças ao Lula, o pobre teve crédito, o pobre pôde fazer financiamento e até empréstimo. O pobre na era Lula virou consumidor. É verdade, é verdade. Você não precisa ter dúvida disso não. O pobre na era Lula pôde comprar uma televisão nova, uma geladeira nova, pôde financiar alguma coisinha. Eu não discordo disso não. Agora me explica aí, ô sabe tudo, por que o Lula fez isso? Por quê? Porque o Lula também já foi pobre. Ele sabe o que é sentir na pele a fome, a pobreza. Portanto, ele é o Lula guerreiro do povo brasileiro. Não. Você não caia nessa história de que Lula é o pobrezinho que resolveu governar para o pobre, que Lula é amigo do povo, é amigo do pobre. Não. Lula, você tem que entender uma coisa, que Lula ele é amigo dos banqueiros. Lula, ele não sentou na mesa com o pobre para discutir o futuro do pobre. Ele sentou na mesa com banqueiros para discutir o futuro dos bancos, o futuro dos impostos, do nosso dinheiro, da receita do governo. Lula se reuniu com banqueiros para decidir para onde vai o seu dinheiro. Não sentou com o pobre e não escolheu o pobre para ser o beneficiado do governo Lula. Não. Beneficiado do governo Lula foram os bancos, os banqueiros. Governo Dilma também. Primeiramente, o Lula ele surfou numa onda chamada commodities. Eu não vou explicar isso aqui, que eu já tenho 2 vídeos grandes explicando o que são as commodities. A alta das commodities que fez o Brasil prosperar no início do governo Lula, sendo uma coisa que qualquer presidente que fosse eleito no lugar de Lula também iria passar por esse momento de prosperidade no Brasil. Então o pobre começou a ganhar alguma coisinha, não por causa do Lula, mas por causa da alta das commodities. E o que aconteceu? Lula, que já tinha ali aquela aliança com banqueiros, inclusive eu falei no vídeo passado que ele pagou a dívida externa para favorecer os bancos, triplicou a nossa dívida interna. O Lula sabia que migalhinha de pobre não resolve nada, mas migalha em migalha se constrói um pão. E o que o Lula planejou? Não. Eu preciso desse dinheiro dos mais pobres para ajudar a pagar os juros da dívida. Eu preciso ter o controle dessa renda dos mais pobres. Então Lula pegou o pobre e colocou ele para dentro dos bancos. Virou cliente de banco. E também ele expandiu o crédito consignado, ele expandiu tudo, facilitou o financiamento para o pobre, porque quando você paga parcelado alguma coisa, eu vou comprar minha TV dos sonhos, então você vai lá e vai parcelar. E quando você parcela, o que você paga além do preço do produto? Do carro, da TV, da geladeira? Você paga juros. Juros significa lucro para os bancos. Então aquela geladeira dos sonhos que o pobre adquiriu só para o Lula fazer um marketing para dizer que ele é o melhor, colocou o pobre aí para consumir na praça, se tornou pesadelo para muitas pessoas. Não é à toa que nos últimos anos você já percebeu tantas matérias no noticiário de que a inadimplência no Brasil cresce. Pessoas que não pagam, que criam dívidas e não pagam, crescem cada vez mais. Que o Lula colocou esse povo para fazer dívidas, para dever ao banco, para pagar juros, e vai chegar um momento que esse povo não vai aguentar, não vai suportar. Época de prosperidade, qualquer pessoa, qualquer gestão faz questão de se livrar de dívidas, e porque o Brasil em época de prosperidade fez questão de triplicar as nossas dívidas. Então, ele deu crédito, ele facilitou as coisas e isso foi sentado na mesa com banqueiros, tá, gente? Não foi o pobre que resolveu, agora eu tenho dinheiro para parcelar. Não.
O Lula quis tomar força aquele dinheirinho que o pobre conquistou, não ensinou o pobre a poupar, a investir, a gastar sem prejuízo, fez campanha de consumismo, dizendo ao pobre que aquela ali é a única maneira que ele tem de comprar a geladeira e a TV dos sonhos, junto ao banco. Fora isso, não tem como comprar nada. E hoje aí tem os bancos aí dominando, mandando no nosso país. E muita gente não sabe disso, tá, gente? Espalha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Lula não é amigo do povo, Lula é amigo dos banqueiros. Ele não governou para os pobres, ele governou com os pobres. Ele usou o pobre, má fé, para poder colocar o pobre dentro do banco para pagar juros para os banqueiros. O pobre, quando entra no banco, não sai mais, vira refém do banco, porque ele acredita que vai melhorar de vida, ele acredita que vai conseguir alguma coisa, a princípio até consegue, mas depois ele se enrola e o estrago é maior do que ele possa imaginar. E quando você cria dívidas, quando você fica inadimplente, paga juros, você acaba pagando 3 vezes mais do que você comprou a sua geladeira, talvez. O Lula de má fé falou: eu vou deixar esse camarada comprar a geladeira dos sonhos dele com o dinheiro que ele tem. Mas o restante do dinheiro que ele tiver, que ele ganhar, vai ser tudo dos bancos, vai virar tudo pagamento de juros. E assim meus amigos banqueiros vão ficar felizes e vão derramar uma partezinha dessa grana na minha campanha eleitoral. Você não pagou a sua geladeira, você pagou muito mais para o governo e, claro, para os bancos. O PT diz que governou para os pobres, mas todo ano os gastos do governo são semelhantes a este gráfico que você está vendo agora, onde nem 10% da receita é destinado para as áreas básicas e fundamentais para uma sociedade viver bem. E ainda enche a boca para dizer que colocou o pobre no orçamento. Não, veja esse gráfico, o Lula não colocou o pobre no orçamento do governo. Ele colocou o dinheiro do pobre no orçamento do governo para destinar o mesmo para os bancos. Vamos pensar em quem vir, quem foi, quem já foi. Vamos pensar que o Lula deu oportunidade para a gente fazer muitas coisas, gente. Hoje o brasileiro tem 4, 5 carros, entendeu? Vamos pensar, tá? Vamos pensar. Celular, jamais. Telefone em casa, nunca. Vamos pensar, né? Que o Lula deu essa oportunidade para o brasileiro, hein? Alerta já. Hoje o brasileiro tem 4, 5 carros. Que o Lula deu essa oportunidade para o brasileiro, hein? Hoje o brasileiro tem 4, 5 carros. Tchau. Até o próximo vídeo. Sexta-feira vamos falar sobre o Brasil saindo do mapa da fome. Também é uma farsa e você vai entender. Hoje o brasileiro tem 4, 5 carros. Entendeu? Vamos pensar, tá? Vamos pensar.